O que são figuras de linguagem, pessoal? Vocês conhecem as figuras de linguagem? Alguma delas faz uso? Ou você faz uso e nem sabe que elas existem? Fazemos sim. E como fazemos, né? E aí, pessoal, para trabalhar esse conteúdo aqui, eu tive uma certa dificuldade. Porque só de figura de linguagem nós temos umas 45. Pouco ou não? 45. Assim, uma média, tá? Eu não sei com exatidão não, mas 45 eu sei que existe. Pode ser que exista mais. E eu tinha que trazer as principais, então eu fui garimpando ali, fui olhando as provas, vendo as que caía e fui trazendo as questões e a explicação delas, tá? Para que vocês consigam entender melhor, a figura de linguagem ela é um recurso expressivo. Como assim, pessoal? É quando o autor, no caso ali, a pessoa, o narrador, ele está escrevendo e ele quer entregar um efeito, né? Quer trazer um sentido ou uma emoção ou algo nesse sentido, ele quer ampliar aquilo que ele está escrevendo ou até aquilo que ele pretende passar, certo? E às vezes ele vê que se ele falasse no sentido literal, ele não teria o mesmo, no caso, o mesmo resultado. Esses recursos podem dar o efeito de exagero, ausência, similaridade, lirismo ou estranheza, priorizando a alteração da construção das sentenças. Temos aí o significado e a forma. E é muito interessante e importante vocês saberem as figuras de linguagem, como eu já havia falado anteriormente, é um conteúdo que a Banca Gazzaroli gosta bastante. Eu disse que eu até apostava 2 questões aí no médio e uma no superior, tá? E para que você trabalhe um poema é essencial. Se ele colocar um poema, eu acredito que é quase certeza que ele vai trabalhar uma figura de linguagem, tá? Vamos ver aqui quais são as mais recorrentes que eu trouxe para vocês. Eu trouxe aqui sobre a antítese, é uma das que mais cai, mais recorrentes, e uma das que eu acredito ser mais fácil de vocês decorarem. Por quê? É a justaposição. Já começou difícil, né, professora? Que eu não sei nem o que é justaposição. A justaposição é quando eu coloco algo lado a lado, certo? Quando eu coloco 2 palavras, uma do lado da outra, e elas trazem o quê? Pensamentos opostos, trazem sentidos opostos. Como assim? Olha esse exemplo aqui. A relação deles era de amor e ódio. Amor e ódio são palavras que têm o mesmo sentido ou têm sentidos diferentes? Diferentes, né, pessoal? Então, a antítese é isso, tá? Ela vem aí trazer palavras com sentidos opostos. Vamos dizer, eu tenho luz, sombra, eu tenho claro, escuro, doce, salgado, tá? Então eu vou alegria, tristeza, vão ser essas palavras que vocês poderão estar percebendo aí no decorrer das questões. Metáfora. A metáfora tem um termo assim, quando você procura ela, às vezes você vê alguns termos um pouquinho mais denso, mais difícil. Só que a metáfora ela é uma espécie de comparação, certo? E essa comparação, vou até colocar aqui para vocês verem, é uma comparação, só que é uma comparação direta. Ela não utiliza o como, né, na verdade. Quando eu falo assim, ciclano é igual Beltrano, então eu estou fazendo uma comparação de forma direta. A metáfora não. Ela faz uma comparação, no caso, direta e sem indireta. Por exemplo, quando eu falo aqui, suas lágrimas eram um rio. Eu fiz uma comparação. Ela é, de certa forma, indireta. Porque eu não falei, as lágrimas são como um rio. Não ficou tão explícito, mas eu tenho essa comparação. Eu estou comparando as lágrimas com o rio. Entende? É que nem eu dizer, por exemplo, o pavão, o arco-íris é um pavão de plumas, algo nesse sentido. É estranho, mas é uma comparação implícita, mas é. Implícito é algo que não está visível, é algo que você tem que analisar, no caso, de forma mais minuciosa. Então, pessoal, essa é a metáfora, tá? Eufemismo.
palavras ou expressões usadas para amenizar o sentido de algo. Ele foi embora dessa para melhor. No caso que quando eu falo isso, eu quero dizer que a pessoa morreu. Né? E eu tenho muitas outras coisas, expressões que eu utilizo para suavizar. Eu posso dizer que a pessoa descansou em paz, que ela faleceu. Temos outras expressões que vão trazer aí esse sentido de amenização, que vai ser o eufemismo. Vamos aqui para prosopopeia ou personificação. Atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais atitudes de seres humanos. Por exemplo, essa geladeira já está cansada de trabalhar. Peraí, mas quem que fica cansado? Não é o ser humano? O ser humano que fica cansado, trabalha. Agora, geladeira, ela consegue ficar cansada? Eu estou comparando ela com um ser humano. Mas ela é um ser racional, ela é um objeto. Tudo bem que sem uma geladeira, no calor de Porangatu, a gente não sobrevive, mas que a gente quer uma água gelada, mas é que eu não posso dizer que trabalhar esse objeto como um ser humano, tá? Então, são vários exemplos assim. Quem viu alguns dos meus vídeos no canal, eu trabalhei uma questão lá que falava justamente sobre prosopopeia ou personificação. Tá? Falava lá que o sol sorriu, ou a flor estava triste, algo nesse sentido. A poesia gosta de trabalhar muito nesse aspecto. Ironia, isso aqui é o que a gente mais vê, né? Principalmente nas redes sociais. Hoje em dia, com a mídia tão rápida, né? Instantânea. O que é ironia? Dizer algo significando outra coisa. Geralmente, seu contrário. Ah, eu falo algo, mas aquilo ali tem uma outra intenção, tem um outro significado. Exemplo, que pessoa educada. Só que depende da entonação. E a ironia é um problema, porque se a pessoa não entendeu, a ironia ficou em vão, certo? Aí, olha só, olha o que comprova aqui, ó. Que pessoa educada. Aí você fala, nossa, né? Aí o exemplo continua. Entrou sem cumprimentar ninguém. Então você vê uma ironia que a pessoa utilizou, certo? Pleonasmo. É quando eu trabalho uma expressão e ela fica redundante, ela fica repetitiva. Como assim? Vou subir para cima. Como assim? Se eu vou subir, eu já não tenho a expressão aí, eu não tenho a impressão, a sensação de que já é algo para cima? Para que eu preciso reiterar novamente? Por exemplo, se eu vou descer, eu já tenho a sensação, já sei que é para baixo, eu não preciso reiterar. É igual falar também como que é hemorragia de sangue. Hemorragia já é relacionada ali à perda excessiva de sangue. Eu não preciso reiterar depois. Entende? Então, são algumas coisas que nós falamos no nosso dia a dia e vai virando esse pleonasmo vicioso. Onomatopeia, bem utilizada aí nas histórias em quadrinhos. No caso, ela trabalha aí a repetição dos sons, mas pela escrita, né? Olha aqui, a máquina do papai batia tac, tac, tac. E nós não temos só esse exemplo, nós temos o toque-toque, a batida na porta, nós temos o tic-tac do relógio. Se você pegar uma história em quadrinhos, a maioria dos quadrinhos, dos balãozinhos ali, serão representadas por, no caso, onomatopeias, tá? Então é bem interessante. Inclusive, figura de linguagem é um conteúdo bem interessante para a gente trabalhar quando tem mais tempo, porque tem muitas formas, muitas didáticas, certo? Olha o paradoxo. Tem um vídeo bem legal com várias músicas que trabalham, mas hoje o tempo era corrido, não dava para trazer para vocês. É uma contraposição de ideias que chega a quebrar o sentido lógico. Ou seja, eu apresento uma ideia ali, só que ela não faz sentido. Tá? É algo que eu falo, mas no final você se pergunta o que realmente foi dito. Como assim? Olha esse exemplo aqui. O que é não é o que é.
é o que foi, é o que há de ser. Bem poético, né, gente? Temos muito sentido aí. Essa fala foi do padre Antônio Vieira. Isso aqui é lá do Barroco, pessoal. Essa frase aqui foi escrita lá nos anos 600. 1600, né? Nós temos aqui metonímia. O que é metonímia? Isso aqui nós usamos demais. É dizer que A é B. É quando eu pego algo e tomo parte de A por B. Como assim? É quando eu tenho um objeto, eu quero fazer uso dele, mas aí eu utilizo só no caso, uma parte, algo dele. Por exemplo, se eu tenho um livro, eu tenho o autor, eu tenho a escrita, eu tenho o nome do livro, certo? E aí quando eu falo assim, li Machado de Assis, você realmente leu Machado de Assis? Ou você leu a obra que ele produziu? Ah, então eu tomo o quê? O autor pela obra. É que nem quando diz assim, eu vou pedir a mão dela em casamento. Você vai pedir só a mão da pessoa em casamento? Né? Vai pedir a pessoa por inteira. Só que nós temos essa mania de tomar e pegar a parte pelo todo, certo? Temos muitas outras expressões. Exemplo, quando você fala, vou tomar Coca-Cola. Você não vai tomar Coca-Cola, você vai tomar o refrigerante. É aquilo que está ali dentro do recipiente. Coca-Cola é a marca. É que nem Jeep. Todo mundo pensa que Jeep é uma marca de carro, é um estilo específico. Mas o Jeep, ele é uma marca de carro que tem vários modelos. Então, aquele modelo mais que você vê ali mais esportivo e tal, você pensa que é ele. Outras marcas aí, por exemplo, Bombril. No caso, é uma esponja de aço. Você vai chegar lá no mercado, às vezes falar que você quer uma esponja de aço, a pessoa vai... mas como assim, né? Porque as pessoas estão acostumadas a falar a marca pelo produto. É igual chiclete. Não é chiclete, é goma de mascar. Mas chiclete é o nome da marca e ficou famoso e assim vai. Temos até sorvete de chiclete. Mas é goma de mascar. Tem um cheirinho ali, tem um gosto, tá? Então é algo bem interessante que nós utilizamos aí no nosso dia a dia. Sinestesia. Sinestesia é quando eu misturo as sensações. É quando eu trabalho ali os sentidos. Eu tenho a audição, eu tenho o olfato, eu tenho o paladar, eu tenho a visão e eu tenho o tato. É quando o autor explora aquilo ali dentro do texto. Olha esse exemplo aqui. Tinha olhos pretos, quentes e doces. Olha só, eu tenho pretos, olhos, né, no caso, faz relação a olhos pretos, que é a visão. Quentes, como que eu posso sentir que algo é quente? Pelo tato, né? E eu tenho doces. Como que eu consigo saber se algo é doce? Pelo paladar, certo? Então vamos lá, pessoal. Diz que o tempo vai ser curto. Essa primeira aí tá de graça, né, pessoal? Depois que você... Ó, o Marcelo disse que 9A 18D. Depois que você vê um pouquinho, né? 13D, a Célia disse. Isso aí. Bem legal. Pessoal, a 9 aqui, ela... Rapidinho você vai lá e faz o quê? Acerta ela. Porque foi a primeira que eu falei, né? A primeira... Opa! Vou dando a resposta para vocês. Foi a primeira que eu trabalhei com vocês. Vamos lá? No enunciado abaixo, apresenta a seguinte figura de linguagem. A educação é luz sobre trevas. Né? Então, eu tenho aqui uma comparação. A educação é luz sobre trevas. Olha que coisa louca. Ainda bem que a banca não colocou. Por quê? Se ela tivesse colocado metáfora, teria dado problema. Vocês lembram que eu disse que a metáfora ela é uma comparação implícita? E eu disse que, no caso, eu não, né? A questão diz que a educação é luz sobre trevas, não é uma forma de comparação. Imagina se a banca tivesse colocado metáfora, ainda bem que ela não colocou, porque aí teríamos dois gabaritos, certo? Mas olha só, nós temos duas palavras que são, no caso, distintas, que são diferentes. Tá? Então, por isso que eu não posso dizer que é personificação, porque eu não estou trazendo aí uma característica humana a um ser irreal.
tá? Não estou apresentando aqui essa característica. Então, letra D eliminada. Eu não posso dizer que é sinestesia, tá? Vamos dizer que luz trabalharia, por exemplo, aí a visão. Só que eu tenho que ter mais elementos, eu tenho que fazer um contraste com outros sentidos também, certo? Então, letra C não pode ser. A catacrese, pessoal. A catacrese... Gente, eu não lembro da catacrese. Deixa eu ver se eu lembro. Eu não falei dela, né? Não, professora. Eu estou em dúvida. A catacrese, professora, é aquela, por exemplo, que consolida expressões, por exemplo, batata da perna, não é? Eu acredito que é asa da xícara, alguma coisa assim, né? Isso, por exemplo, pé da mesa, e ela consolida expressões. É, exatamente. Eu trabalho essas expressões, por exemplo, pé da mesa, pé da cadeira, né? Eu atribuo aí... Cabeça de alho. Exatamente, eu atribuo, só que ela é bem... Tem certas formas que a gente tem que... Questões que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a gente pode até confundir com a questão da personificação, né? Que eu vou pegar um objeto e vou colocar ali ele, uma característica humana, por exemplo, dente de alho, né? Estou dando ali, só que é uma característica física, certo? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas não é catacrese, certo? Obrigada por ter me auxiliado, é porque são muitos e a gente acaba se esquecendo. É por isso que é bom ter o feedback de vocês. Letra A é o nosso gabarito. Por quê? Porque nós temos aqui duas questões, no caso, duas palavras com sentidos diferentes. Nós temos aqui a questão 18. E o que vocês responderam na questão 18? Eu vi algumas pessoas colocando D, muitas pessoas colocando D. Eu não sei se alguém respondeu outra questão. Vamos lá. No segundo parágrafo do texto, a autora descreve a visão de sua família em relação à sua habilidade em dirigir, utilizando imagens construídas pela... Olha só, vocês podem ver que de uma prova, eu já trouxe duas questões de tese, uma questão de substituição e agora já veio outra de figuras de linguagem, tá? Por quê? Porque são conteúdos que a banca gosta de trabalhar. E aí, pessoal, eu venho aqui. Qual que é a parte? Vamos voltar aqui? Só para vocês não falar que a professora não voltou. Quando ela fala bem aqui, ó, a família, vocês estão vendo? Criticava o pé pesado da jovem ao volante, tá? No caso, como assim? Olha só, o pé pesado ao volante, mas o volante não é na mão? Ficou bem interessante essa... Deixa eu chegar aqui, voltar aqui. Então, qual que foi a imagem que a autora trabalhou quando ela disse isso? Quando ela disse que ela estava com o pé no volante. Me desculpe, eu devia ter voltado aqui para vocês responderem, mas o texto estava fresquinho na cabeça de vocês. O que é intertextualidade? É quando eu trabalho um texto dentro de outro texto, eu faço referência de um texto dentro de outro, tá? Vamos dizer aqui que eu trabalho a referência do Código de Trânsito dentro de um texto. Foi isso que aconteceu? Não foi, né? Porque foi só um pequeno momento que ela falou que ela bateu o carro do pai e tudo, que ela teve que trabalhar uns meses. Então, foi algo bem breve, só para ela situar o leitor de um determinado momento, de uma determinada situação. Eu tenho aqui a letra B, paródia do comportamento masculino. Foi isso, pessoal? Paródia? O que é uma paródia? Alguém? O que a gente mais conhece é a gente pegar uma música e transformar em um outro contexto, né? Mas aproveitando o ritmo. Exatamente, né? É o mais conhecido e é o mais utilizado também, né? É quando nós pegamos exatamente o que você falou. Só reiterando, que a resposta você já deu, né? Uma música e ali podemos trabalhar em cima dela com outra mensagem, né? Até ser dita, ser trabalhada. É uma releitura, né? Isso. Só que com a temática que você vai escolher. Só uma releitura pública. Isso. Um exemplo, aquela música teve o funk lá do Butantã, e aí depois eu vi uma paródia para as pessoas irem se vacinar. Então pegaram uma música ali que era totalmente diferente e trouxeram outro viés, outra mensagem, tá? Nós temos aqui metonímia, tá? Metonímia do tradicionalismo.
nós vimos aqui agorinha aqui sobre a metonímia, né, que é tomar parte por um todo. No caso, Lei Machado de Assis. Não foi isso que ela quis dizer, tá? A autora não foi isso que ela quis trabalhar. Então, o gabarito correto aí, pessoal, da questão 18 é a letra D. Porque ela compara o pé pesado que a moça teve ao volante, como algo rápido, como se ela gostasse de andar em alta velocidade. Perfeito? Então, pessoal, olha só. A questão 8, nós temos aqui um poema de Camões, Grande Camões. Na estrofe do poema a seguir, Amor é fogo que arde sem se ver, de Luís Vaz de Camões, tem esse exemplo de eufemismo, antítese, aliteração ou personificação. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Vocês viram aí, pessoal, que eu fui fazendo uma comparação aqui, fazendo uns grifos? Então, qual que seria? É eufemismo? O que é eufemismo? É quando eu suavizo uma expressão. Ele está suavizando aqui? Na verdade, não. Ele está trazendo de forma bem explícita e bem fervorosa, né? Então, vamos aqui. Não é a letra A. A letra B. É antítese. Eu trabalho sentidos opostos. Mas a professora Sara falou que era palavras, aqui eu estou vendo aqui que são mais de uma palavra e tal. E aí, pessoal, vamos ver a próxima. A literação, no caso aqui nós temos uma repetição de no caso, uma vogal, né? É uma vogal, gente? Um instante. No caso, por exemplo, quando eu digo assim, vozes veladas, veludas vozes, a literação é a repetição de um som, tá? Não é vogal. É a repetição de um som. E nós temos aqui, no caso, a personificação, que já foi falado anteriormente. Eu trazer características humanas a um objeto, a um ser irracional. Foi essa a alternativa? Não foi. Tá? Não foi nem aliteração e nem personificação. Foi a antítese. Por quê? Porque o trabalho é uma ferida que dói e, ao mesmo tempo, eu não sinto ela. É um contentamento, uma pessoa que está, no caso, né, vem de contente, de satisfeito, e ao mesmo tempo não está contente, está insatisfeito, está descontente. Eu tenho uma dor, mas que ao mesmo tempo ela não dói. Entenderam? Então, nós temos sentidos aqui distintos. Eu tenho uma observação. Se tivesse colocado paradoxo, estaria errado. Por quê? Teríamos duas questões possíveis, tá? Eu teria uma questão, tanto a antítese como o paradoxo seria correto. Porque você pode ver que é um texto complexo. Você não consegue ter um entendimento perfeito aí do que o autor quer passar. Na questão 18, diz o seguinte: a excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar crianças. Pessoal, eu tirei do jeitinho que estava lá, eu acho. Foi. De judiar das crianças, né, no caso. Foi copiado e colado da prova lá, tá? Se não for, depois eu vou olhar e eu fazer minha própria correção. Eu faço minha reiteração. Considerando a argumentação de Monteiro Lobato, a leitura evidencia a existência de o quê? Qual que vocês marcaram? Antítese? Eu tenho palavras distintas? Dessa vez, não. Eu tenho uma metáfora? Eu tenho uma comparação? Também não. Eu tenho uma ironia? Quando eu digo a excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar das crianças. Porque quando você pensa que alguém é mestre, é porque a pessoa é boa em algum ofício, em alguma atividade, né? Ou então, no caso... Só que nesse sentido aqui, ela era mestre em uma coisa negativa, que era judiar, que era maltratar de crianças. Então, quando a pessoa utiliza-se mestra, é para ironizar. Eu digo algo, só que em sequência eu quero trazer outro significado, outro sentido daquilo ali que foi falado. Tá? Então, por isso que é uma ironia, letra C. Isso aqui eu acredito que era uma questão bem tranquila. Tá? E eu tenho aqui pleonasmo. Não é pleonasmo, porque pleonasmo, como eu disse, é aquela redundância e que nós não temos uma redundância.
tá? Como aquelas que eu havia citado, subir para cima, subir para baixo, tá? Entre outras. Eliminado aqui.